orçamento, ele orça o que está projetado. E mais um monte de coisa que não está projetado. Sim. Né? Então, você tem essa questão, né, do apertar o botão. Os softwares estão incríveis, né? Mas se você não souber o processo de execução de uma obra, né, você não orça metade das coisas. Fala aí, arquiteto Júlio na área. E começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu trouxe aqui mais uma fera que dispôs do seu tempo para podermos falar sobre BIM, BIM 5D, orçamentos, mitos. Eu tô aqui com a Rosângela. Seja bem-vinda, Rosângela. Obrigada, Júlio. Um prazer estar aqui com vocês. Já estava enciumada de não ter sido chamada, hein? Demorou, mas chegou, né? É isso aí. Rosângela, acho que primeiro a gente sempre gosta de falar pro ouvinte quem é a Rosângela, né? E aí, para quem ainda não conhece, e aí a gente vai puxando aqui o bate-papo. Perfeito. Muito bem. Bom, eu sou tecnólogo em construção civil, né? Eu tenho uma especialização em engenharia de custos e trabalho com orçamento desde 83. Então são 40 e tantos anos de janela. Como é que eu descobri o BIM? Descobri o BIM através do professor Dr. Leonardo Manzioni, que já esteve aqui com vocês, né? Que é um super amigo. E há alguns anos ele era coordenador de uma construtora e eu prestava serviço para a construtora dele, né? Onde ele era coordenador, meu escritório. E aí, numa hora do cafezinho, ele veio com uma apostila e falou: olha, você precisa estudar isto aqui, porque isto aqui vai mudar a maneira de você trabalhar e fazer o teu serviço. Aí era a tese de mestrado dele que falava sobre BIM, que eu não entendi absolutamente nada. Falei, olha, li, falei, puxa, muito legal, mas eu não consigo entender isso do Brasil, né? Ele falou, mas não tira isso do teu radar. Muito bem, passou. Aí um tempo depois, a revista Construção Mercado, da finada editora Pini, né? O BIM foi capa de uma edição. E a gente assinava, o meu escritório assinava, né? E aí a primeira coisa, o parágrafo começava, com o BIM, os orçamentos passarão a ser feitos de maneira rápida, precisa e automática. Aí o Leonardo apareceu na minha cabeça. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô frita, né? Eu falei, vamos descobrir o que é que esse tal desse BIM faz, né? E aí eu comecei a pesquisar e procurar, mas por minha conta, né? Um esquema de autodidata. E aí, como nada é por acaso, né? A gente começa a procurar e naquela semana seguinte ia ter um curso sobre Revit, ministrado na FDTE, que é um braço da Escola Politécnica da USP, pela Rita Ferreira, que também é da área do BIM. Fui lá fazer, e aí ela mostrou, contou e tal. E em algum momento os quantitativos saem de maneira automática. Levantei a mão, e aí fiz a pergunta que me fez virar conhecida. Né? Eu falei, como é que esse BIM considera critério de medição e remuneração? Ela falou, desculpa, eu não sei o que é isso. Aí ela perguntou para a sala, alguém mais sabe? Aí levantou, né? Railma, uma querida também. Ela falou, eu sei porque eu devo fazer a mesma coisa que ela. A gente é de orçamento, certo? Eu falei, sim, a gente é de orçamento. Aí ela falou, olha, me explica. Aí eu fui no quadro, expliquei para ela. Ela falou, não, isso aí não tem a menor condição de acontecer. Eu falei, então tá bom, ok. E aí você começa a procurar baixar artigo técnico, né? Então vamos ver o que a academia está falando sobre isso. E aí fui fazer um curso de Revit, achando que Revit era BIM, que BIM era Revit, que é o começo de todo mundo, né? E achei bastante interessante, vi algumas possibilidades. E aí contratei o mesmo professor que deu aula para dar o mesmo curso no meu escritório para as minhas meninas, né? Então combinei com elas, nós tivemos aula
E aí eu expliquei qual era a nossa demanda. Ele falou, olha, tem coisa que isso aí não faz do jeito que vocês querem, a gente pode criar alguma coisa que vai chegar muito perto disso. Mas essa coisa de desconto de vão, vocês vão ter que fazer um ajuste depois no Excel, com alguma automatização, com macro, alguma coisa assim. Eu digo, tá bom. Então o que nós passamos a fazer? Primeiro nós fizemos uma biblioteca, né, com todas as famílias, do jeito que a gente precisava, e aí passamos a modelar as arquiteturas e as estruturas que nos chegavam e extrair quantitativo. Só que instalação não, porque senão a gente ia virar o quê? Um escritório de modelagem, e não uma consultoria de engenharia de custos, né? Mas foi muito interessante esse começo, porque a gente percebeu que o segredo era o modelo, né? E aí chegou num certo ponto, eu falei, pera um pouco, gente, o orçamentista, o orçamento tem que consumir modelo. Ele não tem que gerar modelo. Aí eu falei, nós vamos parar com essa história, né? E aí comecei a publicar coisa no LinkedIn, né? E questionar essas coisas. Aí fui para a Unicamp, com a professora Regina Rucci, né? E coloquei lá as minhas demandas. A gente já tinha no escritório essa rotina que eu contei para você, né? E então a gente já tinha sacado algumas coisas com relação a necessidades de modelagem para a extração de quantitativo, né? E aí eu comecei a escrever sobre isso e me deram ouvido, porque em algum momento acharam que aquilo fazia sentido. E aí o que eu comecei a perceber? Que é uma coisa que infelizmente está voltando agora sobre uma outra situação. Todo mundo que falava sobre orçamento em BIM nunca tinha feito um orçamento na vida. Então, o que acontece? Você não entende a lógica da necessidade. E aí eu acho que é a grande questão do BIM, né? Antigamente você trabalhava em silos e aí essas barreiras foram quebradas, né? Então são essas salas modernas, como vocês têm aqui, que não tão modernas, mas para minha época, né? Onde cada um tinha a sua sala, isso era o máximo, né? Hoje em dia não, você trabalha num ambiente aberto, né? Num ambiente colaborativo, né? Onde você não cuida só do seu quadrado. A necessidade de você ter interação. E a necessidade de um entender a dor do outro é fundamental, Júlio, né? E aí quando a gente começou a falar sobre isso, aí começaram a me chamar para dar palestra e falar sobre isso, né? Eu já era professora, né? Já dava a aula, mas em engenharia de custos, orçamento, planejamento e gerenciamento, né? E aí comecei a fazer barulho na área. E aí fui estudar, fui para a Unicamp e fui me capacitar nesse sentido. E comecei a perceber que o segredo era você entender de orçamento antes de entender de BIM, né? Que era o que o pessoal estava fazendo. Queria dar um salto. Mas hoje em dia, se o cara aprende uma ferramenta, a ferramenta é fundamental. Mas ela não é pilotada sozinha. Mas agora tem inteligência artificial. Mas também alguém tem que pilotar, né? Então, na verdade, a minha ida para o BIM, a partir da minha carreira de orçamento, se deu sob essa questão. Eu comecei a falar de orçamento para quem era de BIM. E aí, automaticamente, acabei migrando para o BIM, em 2012 isso, né? A gente começou a trabalhar com essa dinâmica que eu te contei, e aí a gente mudou o nosso foco para fazer gestão de modelagem. Por quê? Porque o foco do sucesso da extração de quantitativo está na qualidade e na característica do modelo, que está atrelado à EAP da construtora e a maneira como ela gerencia, como ela orça e depois como ela gerencia os seus custos. Isso, para a gente,
é o dia a dia. E parece que eu inventei a roda de novo, porque o pessoal não tinha absolutamente percebido isso, né? E aí que as coisas começaram a acontecer. Passei a dar aula, fui dar aula em pós-graduação, ainda hoje, não em tantas escolas como antes. Hoje em dia estou em duas, estou na PUC do Rio Grande do Sul e na Facens de Sorocaba, né? E faço cursos, né? Dou cursos para esse foco. Eu acho que é o grande segredo. É o grande segredo. Como é que você gerencia a tua obra? Como é que você quantifica a sua obra? A partir disso, a gente vai colocar a informação no modelo e vai estruturar esse modelo. Perfeito. Tem alguns insights que eu peguei aqui que você já falou que convergiu muito com o que eu pensei, porque eu fui de uma escola de software, fui trabalhar em empresa de projetos e depois fui trabalhar na construtora. E acho que tem uma palavra aí que você falou que é muito importante. O primeiro delas é colaboração, né? Eu sempre acreditei. Porque o BIM, quando a gente saiu lá do desenho à mão pro CAD, a gente digitalizou parte do processo. Mas eu acredito que ainda se manteve individual. Exato. Né? E aí quando a gente estuda isso e vai pro BIM, é uma nova, não só metodologia, né? Mas também uma nova cultura. Isso. E aí quando você chega, eu lembro que quando eu fui numa grande construtora que a gente ainda está implantando, vai fazer uns 2 anos, e eu cheguei assim, eu falei, vamos ficar 3 meses e eu vou conversar com todos os departamentos. Não vamos fazer nada até eu conversar com todos os departamentos. Aí pedi um organograma, estudei a empresa deles. Aí comecei, deixa eu passar primeiro por suprimentos, conforme tinha agenda, né? Eles fazem projetos, isso também era um grande diferencial, né? Eles tinham um departamento de consultoria de instalações dentro da construtora. Aí fui estudando tudo. E também fui perguntando, qual é o seu maior sonho aqui? Qual é o seu objetivo? O que você vê nisso? E quando a gente chegava no orçamento, a gente foi fazer alguns pilotos. Primeiro existe aquela questão de se atualizar tecnologicamente falando. E muitas vezes as pessoas têm o hábito de falar que com o BIM vai ganhar coisas. E eu falo que a gente reduz coisas, né? Eu gosto de usar o verbo reduzir, porque eu falo, olha, você não vai ter mais trabalho. Você tem, sua responsabilidade ela eleva. Mas você ainda é engenheiro, você ainda é arquiteto. Então o que vai acontecer na verdade é o trabalho ordinário, a gente vai tirar ele. Então eu lembro que nessa construtora, no começo, quando a gente fez uma primeira extração de quantitativos, eu falei, vamos começar do pequeno pro grande. Não, mas tem que ser tudo. Eu falei, calma, gente. Calma. Porque o pessoal tem essa ansiedade de que tem que apertar um botão, alguém vendeu isso. Esse marketing acabou prejudicou. Muito, muito. Porque agora o pessoal tá entendeu. Mais realista. Mas aí o que aconteceu? O pessoal, acabei cortando você, começou a atribuir ou apertar o botão aos softwares que estão cada dia melhores. Sim. E aí eu lembro quando a gente pegou o pavimento, a unidade do pavimento tipo, depois foi pro pavimento tipo, depois foi pra cobertura, depois foi pro térreo. Falei, agora monta o Megazord, entendi, agora vamos fazer fachada. E tá. Aí passou, sei lá, 6 meses. Não, mas não dá tempo. Falei, primeiro você tem que adquirir um conhecimento da ferramenta, do como, porque você já tem a experiência de engenheiro. O entendimento, ele na verdade não é sobre a sua disciplina, é sobre a novidade em torno da sua disciplina. Então precisa ter esse tempo. Não, e aí tem um ponto que eu descobri que era, pelo menos para mim era muito novo, o quanto o engenheiro de custos, a engenharia de custos, projetava. Exato. Então os projetos vinham falhos, vinham com faltando muitos requisitos. Aí o primeiro passo que eu fiz assim, a gente criou um comitê de BIM interno lá nessa empresa, chamou as partes interessadas e aí a gente começou a discutir instruções de trabalho. Como é feita uma alvenaria aqui nessa empresa? Como que você chama? Chama assim, assim, assim. Tá, vamos criar um documento para falar como isso é chamado. Aí a gente criou um documento mostrando como se projeta, como se compra, como se constrói. Aí passava o treinamento para o comitê, eles tinham que passar para ser multiplicadores, Exato, né? Eram os pontos focais, eles tinham que multiplicar. Isso a gente foi vencendo.
Fui vencendo. Porque eu falo, o negócio é você começar pequenininho, Sim. vai ganhando igual o War, né? Vai ganhando ali campo. Isso. É tijolinho por tijolinho. E aí eu falei, olha, vamos esperar. Vai chegar um ponto, quando você tem a maioria naquela solução, você já venceu. Então você já conquistou. Aí o que eles têm que ajudar é ser propagadores disso. E aí, assim, uma coisa muito interessante dessa empresa, que agora que a gente está fazendo, é como a gente já passou vários treinamentos, aprendeu, a gente sentou com o departamento de inovação em BIM e falou, vamos desenhar agora um processo como a gente gostaria que fosse. Porque agora todo mundo sabe o que é BIM. É porque agora a base está pronta. A base está pronta. Aí a gente criou o fluxo total da empresa. Vai demorar uns 6 meses para a gente fornecer isso em EAD, para que eles tenham a forma de como aquela empresa trabalha. Porque existe um outro fator. A pessoa trabalhou numa outra empresa, num concorrente, aprendeu a ferramenta de um jeito. E assim, o objetivo muda, né? O objetivo muda e a metodologia muda. Então eu falei assim, não vamos descartar quem tem conhecimento na ferramenta. Ele entra aqui, ele só se adapta pro processo. Acertar o passo, né? Aí quando a gente fez isso, a gente conseguiu ter muito sucesso. Mas também, um aprendizado grande que eu tive ali foi, primeiro, acho que alinhar as expectativas, né? Por exemplo, eles queriam um botão que já vai pro ERP, que já sai lá para compra e basicamente falei, vocês não querem fazer mais nada, então só apertar um botão? Não. Aí o que a gente conseguiu fazer na época? Nesse primeiro trabalho, a gente reduziu 70% o trabalho ordinário. Aí eu expliquei para eles, que é uma coisa que a gente faz aqui, que é o Plano de Crescimento Individual, PCI ou RCF, Registro Chave de Função, que o cargo do cara já não era mais aquele cargo como se contratava antigamente. Porque as atividades hoje em dia elas mudaram, são diferentes. Mas a responsabilidade não. Aumentou, eu acho. Mas ela não muda a responsabilidade, ela pode ter mais incrementos. Então, acredito que nessas empresas, vencer essa primeira parte de como se contrata não só colaborador, mas projeto, vai determinar como aquela empresa ela quer trabalhar. Aí, claro, tem aquela questão de ter um monte de funcionário que já está acostumado de um jeito, que vai ter que se adaptar. Quebrar a resistência. Quebrar a resistência, mas também tem a visão do novo, que começa a chegar um novo que já vem adaptado. Já vai. Eles não vão ficar discutindo sobre essa adaptação. E isso é importante, que é uma coisa que eu até fiz uma matéria para o pessoal do Cienge, se não me engano, há alguns anos, que era o orçamentista das antigas. O raiz. O BIM não é para mim. Lógico que é. Principalmente para você, porque você conhece processo. Mas eu não vou me adaptar à ferramenta. Coloca um jovem junto com você e ele mexe na ferramenta. Né? E eu falo para mim, você acha que eu mexo bem em todas as ferramentas? Não. Só no começo ele teve que aprender. Você tem que aprender para você fazer o desenho dos processos, né? E entender o que eu quero de cada ferramenta, né? Agora, a gente tem o quê? Que se munir de conhecimento básico de como é que aquilo funciona, e você tem que ter uma equipe que tenha os dois lados. Aí essa moçada, eu acho que pode sair na frente. Mas o que eu vejo uma dificuldade, não sei se você encontra, acredito que não, é o apertar botão. Na verdade, tem uma pergunta que eu faço para quem está ouvindo aqui o podcast, mas também eu faço para o colaborador, que é sempre assim, você paga para fazer o quê? Aí a galera, não, para extrair quantidades. Aí você entende o grau de maturidade de algumas respostas. Não, para eu facilitar o orçamento, para ele chegar corretamente, para que o suprimento... Quando o cara entende o fim, ele consegue dar uma resposta mais consistente. E aí ele vem de trás para frente, ele não fala do dele, ele fala de trás para frente, ele sabe o impacto do dele. E eu lembro que eu cometi só um erro, que eu lembro até hoje, que foi um erro que foi um aprendizado bem importante, porque nossos consultores a gente aprende muito, né? O tempo todo, né? Lógico, e cada cliente te traz um desafio. Sim. Né? A ponto, às vezes, de você mudar alguma coisa no teu processo a partir de uma realidade específica, que a gente não tinha vivenciado. Sim, eu lembro que nessa construtora eu fui inventar de falar, pega o orçamentista que manja muito do Revit, bota ele para trabalhar ali com o projetista. O orçamentista não gostou e o projetista menos não, o orçamentista ainda. Ficava aqui, ó, fala para o arquiteto, olha, você vai dividir porque vai ter modela a impermeabilização do piso, modela... Aí
Quando eu voltei, eu falei, mas por que vocês estão modelando tudo isso? Não, porque o fulano aqui pediu. Não. Falei, não, gente. Ele quer essa informação. Mas não precisa, como eu sempre digo, né? Nem tudo precisa estar modelado, mas tudo precisa estar no modelo, em forma de informação. Perfeito. Esse é o pulo do gato. A gente teve uma situação num curso que eu dei, ainda dou, né? Mas numa turma. Era um curso para orçamentistas, né? E aí me ligou uma arquiteta, a Dani Paeiras, do Rio Grande do Sul. É só para orçamentista o teu curso? Eu digo, no princípio sim, mas qual é a tua demanda? Ela diz, eu sou arquiteta e eu fui contratada para desenvolver um projeto em BIM para uma determinada empresa e os orçamentistas estão me deixando louca. E essas coisas que eles estão pedindo não estão no meu contrato. E eu queria saber o seguinte, se é assim que faz mesmo, ou se eu tenho como fazer um aditamento no meu contrato, porque eu estou trabalhando muito mais do que as horas previstas. Então eu não sei se eles estão pedindo mais do que foi contratado ou se eu é que estou fora da curva. Eu digo, não, venha. Eu achei interessante a possibilidade até de troca, né? E aí ela começou, cada um conta lá a sua questão, né? Eu acho isso importante também, até para a gente melhorar os cursos ao longo do tempo, né? E aí, na verdade, o que aconteceu? Os orçamentistas, eles tinham uma expectativa com relação aos quantitativos que seriam extraídos, né? Só que isso em nenhum momento havia sido manifestado, nem tampouco no capítulo do BEP. Mas o BEP quem faz é o projetista. O pré-BEP quem faz é o contratante. O projetista, ele não tem bola de cristal. Ele atende, na verdade, os requisitos, né? Como um contrato. E depois o que ele faz? Ele desenvolve explicando como é que ele vai dar conta daquilo que foi pedido, né? Então, isso faz parte eu sempre oriento, você vai contratar projeto, isso faz parte do termo de referência. Se você não sabe fazer, contrate um engenheiro de custos proficiente em BIM, para que isso você assegure que ninguém vai ter surpresa, né? E aí as questões que foram colocadas tinham a ver como a obra seria orçada e gerida, porque dá muito mais trabalho, óbvio, né? E aí eu falei, poxa, então a gente está no caminho certo na questão de fazer gestão de modelagem, né? Então, um exercício que eu gosto de fazer com o pessoal que a gente vai começar a fazer uma implementação de BIM 5. Dessa semana eu começo uma firma bem legal, numa empresa bem legal. E eu sempre costumo fazer um exercício de, poxa, faça uma modelagem de um ambiente, uma casinha, tá? E dou as características, né? E aí agora eu quero que você extraia quantitativo sob esse critério, esse. Não sai. Por quê? Porque a informação não está no objeto, né? Como é que você filtra? Eu estava aguardando vocês ali, eu estava ouvindo uma aula que estava rolando ali de Revit, né? E ela dizia, você tem que dar informação para você poder classificar, senão o filtro não funciona, né? Então, um exemplo típico, como é que você separa as portas que são de entrada de passagem de banheiro, que estão em espessura de alvenaria maiores ou menores, que tem ferragem externa e interna de banheiro? Você precisa dar uma informação, porque eu preciso disso para o orçamento separado. Mas para quê? Por que você quer? Eu falei, não, porque os preços são diferentes. Um batente que abraça uma parede de 20 custa mais do que o que abraça uma parede de 14. Uma ferragem de porta externa custa mais do que uma ferragem de banheiro. Então, quando você está trabalhando no 2D, sou eu e o projeto. Quem faz essa separação
é o engenheiro de custo, é o orçamentista. Ele cria lá uma marcação no projeto e na sua tabela, no seu Excel, de maneira que você tenha essa nomenclatura, né? Se você não coloca essa informação desta maneira, então é entrada e saída, é input e output, né? Você precisa de uma saída de determinada maneira, você tem que fazer isso como? Colocando a entrada correta, porque senão não adianta, né? Você não pode botar a abobrinha no forno e achar que vai sair beterraba. Não tem mágica. Não é mágica. Não é mágica, né? Então, isso é uma questão fundamental. Você sabe que você comentando isso aí veio uma coisa na minha cabeça, que tem um livro muito legal, chama O Custo das Decisões Arquitetônicas do Mascaró. E eu sempre falo isso quando eu dou aula de 5D. Esse livro é antigo, muito bom. E eu sou arquiteto, então eu tenho uma visão de arquitetura, de interiores e tudo mais. Eu falei, galera, quando vocês estão projetando, quanto de vocês projetam porque gostam só do que estão projetando, mas não pensam nos custos? Eu diria que 90% não pensa no custo. Aí eu falei, tá. E aí vocês reclamam depois que a engenharia muda o projeto de vocês na obra, porque ficou caro. Então, como que a gente pode melhorar isso? Aí eu lembro que no exercício de interiores, que era uma reforma de um apartamento, eu criei com eles algumas tabelas de piso, de parede e tal. Falei, vamos colocar aqui uma forma para colocar caixa, valor do frete. Coloquei 3 itens, nem fui muito além. E o valor da caixa. Ah, professor, por quê? Falei, deixa pronto aí. Aí ia modelando o piso e deixava na outra tela, né? Deixava na outra tela ali. Pra ver o que ia acontecendo, aí, né? Já viu que deu 5 mil reais? Sim. Por quê? Eu falei, vamos colocar 1.10 pra gente adicionar uma perdinha aí, porque ele trabalha com líquido? Vamos. Vezes 1.10 e tal. Aí eles iam projetando com um pouco mais de noção do que estava fazendo. Aí eles falam, professor, isso aqui é o BIM? Eu falei, isso aqui é o Information. Vocês estão acostumados com o Building no CAD e o Modeling no SketchUp. Então o que a gente precisa fazer? Se a gente pegar todo o desenho executivo, vocês fazem caixilho, você coloca se tem mola, ferragem, você coloca tudo lá. Só que a gente vai ter que escrever isso dentro dessa portinha agora. Então, mas não precisa estar com a porta hiper detalhada? Eu falei, lógico que não. Claro, você não pode colocar uma porta de 70 e especificar que é de 90. Aí, tem que ter coerência. E aí é muito interessante, porque quando eu comecei a aplicar desse jeito, para quem é arquiteto e designer, eles começaram a pensar um pouco melhor na forma de projetar. Porque eu falo, gente, você sabe quanto custa um balanço? De 1/3? Não sei, professor. Vamos lá, buscar bibliografia, vamos modelar uma laje, sai o volume e tal. Bem simples. Mas por que eu falo, gente, agora vamos pegar quanto deu esse apartamentozinho, faz pelo cube, olha a diferença que dá. Olha como isso aqui é muito generalista. É uma coisa muito, para quem não tem nada de base. E olha quando você tem uma base com uma informação consistente, porque você é arquiteto, está se responsabilizando pela arquitetura. Aqui está faltando hidráulica, está faltando elétrica, ar-condicionado, estrutura, etc. É só o comecinho ali para você começar a definir. Aí a gente explica no nosso conceito o que é LOD e explica qual a associação de fase e informação que ele tem que ir colocando. E isso é fundamental, porque uma coisa, por exemplo, que eu vejo o BIM ser pouquíssimo utilizado é justamente para tomada de decisão, né? O BIM, o orçamento, né, já faz isso. Ele te dá uma base para você tomar decisão, né? Mas sem o BIM não dá para fazer. Dá para fazer e eu faço isso há trocentos anos. Dá um pouco mais de trabalho, mas é possível. Então, se você tem um processo que você melhora isso, porque o que o BIM pode fazer? Vai fazer simulação, né? E eu não vejo o pessoal fazendo uso do BIM. E às vezes coisas simples. Você mexer numa geometria. Por isso que esse livro que você citou é muito importante. Isso é um livro que eu falo muito sobre ele. Eu acho que até postei alguma coisa já sobre ele. É um livro muito antigo, mas que para fazer justamente essa consultoria de custos, que é uma coisa que a gente faz muito antes do BIM, é você tirar a sua obra do papel, né? Então,
a gente desde sempre acompanha escritórios de arquitetura, isso período lá quando andar para frente era novidade, né? Para tirar a obra do papel. Então, você faz a sua primeira proposta e manda para a tríade orçar. E aí você demonstra através de uma curva ABC o que está pegando. E fala, olha, arquiteto, você tem um custo meta. Aqui, 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 está fora. O que você quer fazer? Tá? Então ele começa com mudança de especificação de acabamento, por exemplo, que é o passo zero, né? Bom, mas aí vamos tentar o quê? Vamos fazer uma simulação de técnica construtiva. Não coube, vamos mexer na geometria. Aumenta, diminui. Então você imagina você fazer isso e ainda num estudo preliminar dentro de uma modelagem simples, né? Com coisas básicas, só para arquitetura e estrutura. Não, isso também é um ponto que eu acho que é bem interessante. Eu lembro quando eu fazia a reforma do meu apartamento, eu falei, não, a casa de ferreiro aqui tem que ser de ferro, né? Não pode ser... Aí. Não vou lá AutoCAD, SketchUp, né? Aí eu peguei e falei assim, não, tá bom, vamos lá. Peguei a plantinha do imóvel, desenhei as paredes e tal, peguei a trena depois pra dar uma corrigidinha. Aí eu falei, não, tá bom, vinílico, quero botar o vinílico. Fiz essa tabela, que nem eu faço pros alunos, desenhei e joguei índice de perda. Quando chegou a caixa, pum, deu certinho. E era engraçado porque eu ia desenhando rodapé. Eu ia comprando de pouquinho em pouquinho. Porque o apartamento tava mais preocupado em botar o piso e morar. Aí eu botei o piso, aí eu lembro depois eu fui pro... O único item que eu tive que depender de um terceiro foi pedra e marcenaria. Que aí também se faz muito justo, porque o arquiteto ele idealiza muitas coisas, às vezes ele não consegue chegar no grau do custo. Por exemplo, na marcenaria eu acho um pouco complicado. Porque envolve diversos tipos de tamponamento, Sim, espessura. É uma coisa mais, um pouco mais complexa. Só que era muito fácil quando eu chegava numa loja de planejado, porque eu levava pro cara, eu queria isso. Aí o Luiz, que fez lá do meu apartamento, queria isso, Luiz. Ele, caramba, você já me trouxe mastigado, Aí eu levantei com ele, fiquei 2 horas lá, Promob, ele fazendo Promob. Ele joga no software. Aí jogando no software, eu falei, ó, é desse jeito, mandei um DWG pra ele. Aí ele fez na hora, só que ele é engraçado, né? Porque ele é o fornecedor e eu sou o arquiteto. O fornecedor vê muita coisa que a gente não vê. Aí ele, e o elevador lá tem quanto? Aí eu falei, ih, rapaz. Precisa subir de alguma Não sei. Aí ele, acho que tem tanto. Aí ele, então vamos ter que fazer o tamponamento desse tamanho, tá. Então assim, o que eu aprendi com isso, né? Você sempre tá aprendendo, mas eu tinha um budget, e eu lembro quando eu fui em 3 marcenarias, nesse exemplo, eu lembro que estava no meu controle, que eu chutaria ali uns 60%. Os 40% de um apartamento pequenininho, eu não tinha. Então eu tinha que saber o quê? Qual que me dá mais segurança da informação. E eu lembro que o dele foi o preço médio ali, não foi nem mais barato, nem mais caro. Só que foi o que mais transmitiu. Cara, imagina, eu vou lá e saio com o orçamento, tudo já na mão, pronto. Essa questão é muito interessante e eu acho que ela ilustra a questão do orçamento, né? O orçamento, ele orça o que está projetado. E mais um monte de coisa que não está projetado. Sim. Né? Então, você tem essa questão, né, do apertar o botão. Os softwares estão incríveis, né? Mas se você não souber o processo de execução de uma obra, né, você não orça metade das coisas. Isso é um ponto bem importante, porque eu lembro quando eu terminei a arquitetura, eu fui fazer mestre de obra. E eu lembro Senai? Eu fiz no Instituto da Construção, na Lapa, eu acho que não tem mais lá. Mas eu lembro que eu sentia essa falta. Em 2014, eu falava assim, putz, cara, tô aqui, modelo muito bem no BIM, faço estádio de futebol, trabalho com um monte de coisa, mas peraí, isso aqui Como é que faz isso aqui? Como é que faz? Aí quando eu fiz esse curso, foi bacana também, porque eu vi, numa outra aula eu levava o computador, e eu mostrava pra galera, né? Cara, a parede, você tá falando isso aqui, ó, faz a parede, não tinha o tal nome cebola. Então eu falava, então você tem uma camada, e tem aquele morre aqui no forro, é isso e tal. E é impressionante quanto eu fui aprendendo enquanto eu ficava fazendo essa digitalização, né? E aí, eu lembro que eu parei de desenhar soleira com piso. Porque eu comprava por metro linear.
Depende da EAP, depende do critério de medição. Não, mas aí digo eu de uma forma bem... Tá. Vou na Leroy, algum lugar mais simples, né? Então eu ia lá e falava, ó, precisa saber quantas peças deu, o tamanho dela, se eu fosse comprar algo mais pronto, né? E eu falava, caramba, eu modelava com piso, então eu poderia ter modelado com viga, poderia ter feito uma família, né? E aí eu fui mudando a metodologia de modelagem, porque eu entendi que o segredo era como eu comprava. Exato. E como você executa, né? Eu quando dou aula de orçamento, o primeiro exercício que eu falo para eles é o seguinte: eu faço uma proposta de uma bobagemzinha, de uma pequena obrinha, e digo, bom, faça a lista dos serviços que você tem para funcionar isso aí. O pessoal já fala, vamos comprar alvenaria. Eu falei, tá, quanto de alvenaria? Eu falei, o terreno está pronto, já tem instalação provisória, ligação de água, luz, esgoto, tem tapume, e as placas estão lá, licença na prefeitura. Ah, mas tem que fazer tudo isso? Lógico, você é construtora, você vai levar material, você não vai fazer locação, você não vai fazer fundação. Vai vir a parede pronta e vai cair lá. Aí eles ficam me olhando assim. E todo mundo que trabalha já, não é? Isso mudou muito, né? O pessoal, antigamente, a gente tinha uma vivência em obra, né? E hoje em dia, raras são as universidades, as faculdades que têm visita técnica para os meninos e para as meninas acompanharem. E tem muito orçamentista que nunca pisou numa obra. Então, como é que você vai saber o que é que realmente precisa? Né? Como é que você sabe que aquela composição é adequada para a situação de execução que você tem naquela obra? Né? E aí, num curso também, com essa coisa do apertar o botão, né? E aí eu estava comentando, falei, então, a gente precisa lembrar que as composições unitárias, elas existem em número limitado. Se tiver um serviço que não está contemplado num banco de dados, o que nós vamos fazer? Aí o menino falou assim, a gente pede para o ChatGPT. Eu falei, maravilha. Eu falei, como é que você faria esse pedido? Ah, não sei. Eu falei, você mexe com o chat? Mexo. Eu falei, então escreve o prompt. Mas o que eu tenho que escrever? Eu falei, não sei, você que é especialista em ChatGPT. Ah, mas o que a senhora acha que eu tenho? Eu falei, qual é o seu serviço que você tem que criar? Você precisa dar quais são os elementos que precisam ser contemplados para a execução desse serviço. E a produtividade? Como é que você faz ele? Aonde é que ele vai buscar? Eu falei, faz um exemplo. Aí o ChatGPT trouxe do Sinap. Eu falei, não, o Sinap já existe. Ah, mas não pode usar esse? Eu falei, não, porque o serviço não é esse. Aí eu mudei o traço. Aí ele falou, mas o traço que sai é sempre o mesmo. Eu falei, você deu as proporções para ele? Você ensinou como é que você faz? Como é que ele faz isso? Não, mas eu acho que eu também não sei fazer isso. Então você vê, é isso que é muito importante a gente... o BIM, por si só, ele é um meio, tá? Ele é um meio, né? Então, sempre tem que ter alguém para pilotar. E isso as pessoas estão esquecendo. A gente vem de épocas, né? Então, no começo, o BIM era Revit, Revit era BIM. Se descobriu que não era bem isso, que tinha muito mais coisa, muito mais água passando debaixo dessa ponte, né? Aí a gente teve um período bem bacana. E aí, principalmente em orçamento, o que aconteceu? A gente não tinha software de orçamento, tá? No Brasil, pelo menos. A gente tinha um que eu sempre esqueço o nome, que foi descontinuado, e o Presto, que é um software... O outro era um software português, que eu me esqueço o nome. O Vico. E o outro era o Presto, que ainda existe, né? E o Vico tinha muito problema, dava muito bug, era caríssimo, caríssimo. Eu sei de gente que vendeu um carro para comprar esse software, e aí se arrependeu, porque dali um pouco descontinuou, né? O Presto é muito ruim o contato com eles, e aí apareceu o Orça Fácil, e aí as coisas em um ano
a gente teve, assim, uma evolução imensa em software. E a gente acompanhou lá no escritório tudo isso, porque o pessoal procurava para pedir conselho e para ver como é que funcionava. Então a gente palpitou na maioria desses softwares aí, a gente acompanhou. Hoje em dia não mais, porque as políticas mudam, né? E, enfim, cada um toma seu rumo. E aí o que aconteceu? Começou a acontecer. Começou a proliferar o orçamentista BIM 5D. Porque comprava um software, né? E isso ainda acontece. Não recebe modelo, modela a arquitetura e diz que faz BIM. E o resto todo você faz o levantamento quantitativo convencionalmente, na unha, né? Então, isso não é BIM. Então tá cheio de gato por lebre. Tá cheio de gato por lebre, né? E gente que dá curso. Esses dias a Márcia me mandou um recado. Pelo amor de Deus, que tanto de gente é esse que ensina BIM 5D? Eu falei, Márcia, não tenho a menor noção, porque eu já joguei a toalha. Eu já desisti de brigar. Porque aquilo que eu falo, ninguém quer ouvir. Por quê? Porque eu digo, você tem que aprender orçamento, você tem que aprender como é que você constrói, você tem que saber fazer estimativa. Se você não é capaz de fazer uma estimativa rápida para dimensionar uma fundação, nem sempre você recebe projeto. E você tem que fazer um orçamento que não é um executivo, né? Como é que você faz? Pergunta se o software de orçamento faz isso. Ah, mas tem inteligência artificial. Tá bom, você tem que alimentar a inteligência artificial. Então, o que acontece? A gente está num momento que o BIM é extremamente importante. A tecnologia é extremamente importante. Eu não sou contra a tecnologia. Tanto que meu escritório, em 88, foi o primeiro escritório a ter um sistema informatizado de levantamento quantitativo e orçamentação. Isso, a primeira versão desse software que eu estruturei, foi feita no Basic, num computador que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, que é um Prologica, um CP500, que era uma marca de computador, né? Ninguém sabe do que se trata, mas procurem no Google. E aí depois de um tempo, eu comprei um PC sem HD, porque era peso de ouro, e aí o programa foi reescrito em Clipper, que é um software que lida com banco de dados. Isso em 88, 89. Então eu sou muito a favor de tecnologia. E uso desde sempre. Sempre foi o diferencial do meu escritório, né? Agora, o que não pode é você atribuir ao BIM o salvador da pátria, né? Eu tenho palestra que eu começo assim: o BIM não é o Sassamutema da novela Salvador da Pátria, né? Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo da coisa mais importante, que é processo e informação. E para isso você tem que ter bagagem. Não, tem que ser engenheiro e arquiteto, né, em primeiro lugar. Tecnólogo também. Tecnólogo também, isso. Porque tem um ponto aí que você trouxe que eu acho que é bem importante, que eu queria também compartilhar. A gente, quando vai fazer algum tipo de treinamento dentro das construtoras, ou quem vem de orçamento e engenharia, a gente primeiro foca muito numa parte, sim, teórica, porque eu acho que é importante. Né, o que é o BIM, a gente traz todas as terminologias, dá até um dicionário que a gente criou de BIM para eles, para facilitar, porque às vezes o cara não vai ter tempo de fazer um MBA, né, todos ali da empresa. Não, é uma loucura. E hoje em dia eu questiono um pouco essa estrutura, porque você tem uma coxa de retalhos ali. Aí a gente desenvolveu o treinamento de BIM 3D, 4D e 5D. E aí, veja, o cara falou assim pra mim: Júlio, mas eu tô no curso de BIM 5D, eu não tô vendo software. Sim. BIM 5D não é um software. Aí que tá. Ah, porque a gente passou por todos os conceitos primeiro. O que é uma curva ABC? O que são descontos? E aí vai trazendo todo esse conceito primeiro e fala: agora, o modelo vai atender parcialmente essa informação. E a gente até usou um programa
que é para eles... Porque orçamentista que não usa Excel hoje é igual desenhista que não usa CAD, né? Falo Excel é a vida do orçamentista. É a vida do orçamentista. E aí uma coisa que... Por isso que o pessoal gosta do Die Roots. Exato. E aí eu lembro que a gente dava uma explicação do Cellbin, que é um software de Excel BIM. Então você abriu o Excel e ele importava Revit e IFC. Tem suas limitações, tem os seus custos. Mas é uma maneira de você trazer. Mas era uma maneira de eu trazer pro cara, porque o cara, ele tá vivido ali na planilha dele, ele gosta de controlar a planilha dele. Aí você abre e tem um modelo, depois a gente coloca a imagem aqui. O modelo, você clica no piso, aparece a área, perímetro e tal. Ele arrasta para qual célula ele quer vincular aquilo. Ah, não, mas aqui ele não desenhou dessa forma. Ele pega uma linha, desenha e arrasta aquela linha e fala, rodapé. Isso é muito bom para você resolver os critérios de medição de desconto de vão em parede e acabamento. Mas aí sabe uma coisa que eu achei bem legal quando a gente mostrou o Cellbin? Porque eu fiquei um bom tempo olhando, eu sentava do lado do orçamentista e falo, trabalha aí. Deixa eu ver você trabalhando, só quero ver você trabalhando, finge que eu não tô aqui. Pegava a polilinha, desenhava, desconto, tabela, e vem e tal. Aí alguém ligava pra ele e falei, e aí, você lembra o que você tava fazendo? Não, aí volta. Meu Deus. E o projeto não pode mudar. Aí eu falei, tá bom. Aí quando eu fui pro Cellbin, que é um software de introdução que a gente chama, porque ele é caro e não é barato, mas para fazer uma provocação, é onde ele fala, caramba, é o que eu faço no AutoCAD, só que no BIM, né? Sim. Aí o cara, putz, eu quero isso agora. Aí a gente avança para outros softwares, para outras metodologias, mas aí eu já venci uma batalha de não ter que ficar mais explicando pro cara o que é um BIM 5D ou o que é BIM, né? Então foi só para compartilhar, assim, eu achei bem... Não, é importante. Bem legal essa... Porque todo dia eu tô pensando como eu facilito a vida do cara, porque se não tiver uma base sólida, eu não consigo... Você não avança. Não avança, aí fica aquele conhecimento raso, que ele vai julgar um programa sem conhecer, vai julgar as pessoas sem entender o processo, vai desestimular e vai falar, não, vamos fazer no CAD mesmo, e etc. E tem uma coisa, o orçamentista é uma criatura desconfiada. A gente não confia em nada, né? E às vezes alguém me traz um quantitativo no escritório, eu digo, isso não está certo. Não, mas o modelo estava certinho, tem alguma coisa errada. Aí você pega lá, rebate ele por 2D, né? Orçamentista raiz, né? Faço as minhas contas. Ele está pegando de eixo a eixo, aqui está passando por cima, você está pegando 2 vezes a mesma coisa. Tem uma superposição, a modelagem está errada. Ah, você está brincando, mas a menina falou que estava compatibilizado. Não, não está. Então isso tem uma coisa também que é importante. A responsabilidade daquele quantitativo, ela não é exclusivamente do engenheiro de custos. É uma responsabilidade também compartilhada com quem modelou. Porque se você não modelou certo, você me atrapalha. A qualidade do meu trabalho vai ser comprometida. E vão gritar, é comigo, não é com quem modelou. Não, Se o quantitativo está errado, tá bom, mas o seu modelo está errado. E aí, onde entrava no AutoCAD, ou seja, que o pessoal pegava o arquivo errado e eles mesmo arrumavam. Exatamente. Então, assim, quando vem no BIM, no IFC principalmente, fala, nego, você não vai conseguir ficar mexendo nisso aí. Não, e nem pode, né? E nem pode. A gente tem essa coisa de devolver. No escritório eu devolvo o modelo. Eu simplesmente, a gente faz uma verificação, faz uma análise e diz, olha, não tem informação. Mas não aproveita nada, Rosângela? Contagem de porta, mas tem vezes que você não consegue separar por espessura de batente e por tipo de ferragem. Já não funcionou. A parte de pisos você consegue, louça sanitária, mas alvenaria, nem sempre. Acabamento, o cara passa até... Principalmente se é composto, né? Então, mas aí você tem que fazer o tal do híbrido. Então, se não tem jeito, a gente faz. Só que eu vou te cobrar o preço de um quantitativo
feito na mão, porque é muito mais tempo, é mais gente e é muito mais trabalhoso, né? Então, o modelo veio pronto, a gente faz lá, se for no Revit, faz lá o tal do tabelão, né? Que aí você analisa a qualidade da informação, o que sai e o que não sai. Normalmente as meninas falam vazio, né? A gente fez um trabalho, não me lembro quando, um trabalho grande, que tinha gente fazendo gestão, a empresa boa. Bom, vamos fazer quantitativo, só quantitativo, só quantitativo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Recebemos o BEP mega bem feito. A gente falou, putz, esse trabalho vai ser bacanérrimo, né? E aí a gente fez a extração do Revit e a extração do IFC pelo Visus. Aí, olha, não tá saindo nada. Falei, bom, como não tá saindo? Bom, não tá saindo assim por causa disso. Bom, aí fomos pro IFC. Geramos o IFC conforme as regras do Visus e tal. Aí o Rodrigo falou, não vai ter que mexer num monte de coisa. Vamos ter que botar um monte de informação. Vai demorar mais tempo. Aí pede reunião, fala, olha, mas como não tem informação? Não tem informação no modelo. Não, mas no BEP tem. Eu falei, no BEP tem. No modelo não tem. Eu preciso que aquilo esteja lá. Quem fez a verificação? Então, a gente não finalizou ainda. Nós estamos passando para o pessoal da arquitetura. A arquitetura não está sendo muito bem receptiva. Está melindrada um pouco. Eu falei, gente, eu sou a portadora das más notícias, mas eu preciso de uma solução, né? Aí, o que nós fizemos? Concluímos o trabalho do jeito que deu e fizemos um relatório. Então, a gente, na verdade, ganhou para fazer extração de quantitativo e entregou um quantitativo cheio de falhas, porque não saía, né? Entregamos um relatório de compatibilização, que havia uma outra empresa responsável por fazer o gerenciamento, havia um gerente BIM, que era a atribuição deles, eles não fizeram, não sei o que o rapaz fez, né? O pessoal da incorporadora ficou alucinado, porque eles insistiram na coisa do BIM, foi um desafio e aí não tinha resultado, né? E aí falei, olha, o resto do quantitativo, aí você tem que me contratar para fazer uma extração no 2D. E vai custar isso. Não, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, meu amor, eu não consigo fazer milagre. Eu falei, a gente está conseguindo fazer isto aqui. Então, essa questão do colaborativo também é importante, né? Mas é que aí a gente viu que o pessoal da arquitetura não estava preparado para o BIM. Bom, mas aí a responsabilidade de extrair quantitativo é minha, mas eu não consigo tirar a água daqui se aqui não tiver água, né? Então, vocês têm que entender isso. Eu só consigo extrair quantitativo de determinada madeira quando aquilo está lá. Você sabe que você falando isso foi o que aconteceu comigo, acho que no mês passado, 3 semanas atrás. Uma das construtoras que a gente está fazendo implantação, ela passou pelo treinamento personalizado. A gente desenvolveu um template de verificação para eles e desenvolveu algumas bibliotecas destinadas à padronização de coisas que eles têm de padronização lá. Aí a gente fez tudo para eles, porque eu não gosto de ficar fazendo. Não, eu quero entregar algo para ele, ensinar ele e ele tem que ter... Ele anda com as próprias pernas. A gente tem essa política também. Tem consultor que gosta de ficar agarrado no cliente, né? Nossa, isso é muito chato. Até porque eu não ganho para ficar fazendo biblioteca. Eu ganho para implantar o BIM. Exatamente, o resto é por sua conta, O resto é por sua conta. Aí a gente, nessa conversa, me falou, Júlio, você participa da reunião que vai ter a coordenação BIM contratada, vai ter o arquiteto e a gente. Falei, claro, pô, tô com vocês, né? Eu visto a camisa de vocês, tô lá. Aí eu entro na reunião, 4 perguntas rápidas. Gente, cadê o PEB? Não tem PEB. Como que você contrata uma coordenação BIM? Não tem PEB. E eles nem fazem PEB.
Aí eu, tá bom. Aí depois eu perguntei o que a arquitetura começou a pedir algumas coisas pra arquitetura, pelo BIM mandate da construtora. E a arquitetura, não, a gente não entrega isso daí. Eu falei, como não, gente? É o que tá no contrato. Não, no contrato não. Aí depois eu mandei em off pra construtora, falei, ó, me manda o contrato pra eu dar uma lida. Bom, cheguei no contrato, olhei. Aí eu uso bastante chat GPT pra dar uma... Onde tá a informação. Por isso que eu falo, chat GPT você tem que saber usar, né? Não é ele fazer o seu trabalho. A máquina tá lá, mas alguém tem que pilotar. Aí eu cheguei, fiz meia dúzia de perguntas lá. Meu, como você tem um contrato, sei lá, de 30, 40 folhas, que você tem um parágrafo que fale de BIM? Aí eu cheguei e falei pra arquitetura, né? Um escritório famoso. Falei, escritório, olha, vocês têm... Acho que tem 2, 3 pessoas que trabalham lá, que tá nesse projeto, que trabalharam comigo. Eu falei, esse pessoal tá super capacitado para entregar em BIM. Eu não tenho dúvida que eles são bons arquitetos, eles sabem fazer. Só que o contrato de vocês está errado. Se a construtora quisesse agir de uma outra forma, nossa senhora, eles vão sofrer muito, a arquitetura. Aí foi quando eu falei, olha, vocês têm que fazer um trabalho jurídico na construtora, de saber contratar, não só contratar, e homologar. Isso é muito importante. Porque o pessoal sai contratando, não, me passa 3, aí aquele cara que fazia um projeto super renomado, ele continua fazendo. Só que ele não sabe fazer isso em BIM. Aí, inclusive, muitas vezes a gente fala, indica a gente lá, que a gente faz a implantação lá também, não tem problema. Se eu tô cuidando de vocês, eu cuido deles, não tem problema nenhum. Meu papel é ser um facilitador. E aí, mudaram o contrato, agora estão num processo de fazer uma implantação dentro do escritório. Só que aí tem uma questão, né? Que é o que me incomoda. Cara, os caras cobram um valor que nem sabe o que estão cobrando para se comprometer por uma coisa que nem sabe que está se comprometendo. A gente brinca, né? É uma coisa que eu falo bastante. Você quer, é a pergunta de $1 milhão. Você quer o BIM para quê? Né? E a resposta que a gente mais ouve, para tudo. Aí você fala, bem, tudo é muita coisa. E quem quer tudo não tem nada. Né? Quem tudo quer, nada tem, né? Eu falei, então, olha, se você conseguir um 3D bacana, tá? E uma extração de quantitativo para orçamento bacana, você já tem muita coisa e vai te dar um trabalho tamanho gigante. Então vamos focar, né? Uma vez teve uma gerenciadora do Rio, que ela, do Rio do Espírito Santo, fiquei em dúvida agora, enfim, que, olha, a gente queria fazer a implementação do BIM 5D, você faz? Faço. Aí eu falei, como é que tá o teu 3D? Não, a gente só precisa do 5D. Eu falei, oi? Eu falei, mas vocês já fizeram, vocês já modelam. Não, porque a gente só precisa do 5D. Eu falei, eu vou tirar, olha, é assim, ó, 2D é o CAD, 3D é o volume, 4D é o tempo, 5D é o custo. Se não tem, para chegar no 5, eu preciso do 3. O 3 está contido no 5. Eu falei, vocês não contratam em BIM? Não. Eu falei, vocês desenvolvem um projeto? Não. A gente é gerenciadora. Eu falei, os contratantes que vocês gerenciam fazem BIM? Também não, mas eles querem orçamento em BIM. Eu falei, bem, não dá. Ele falou, então eu vou ver. Aí, uns 5 meses depois, ele apareceu. Agora a gente tem um contrato em BIM, um modelo em BIM. Eu falei, bom, então agora que você tem um modelo, nós vamos começar a entender como é que é esse modelo e como é que a gente tira quantitativo. Então eu vou te ensinar como é que você faz, se esse modelo serve, e se não servir, como é que você tem que gerenciar o contrato do seu cliente com esses contratados deles. Né? E foi uma volta também gigante. Então, o cara não sabe o que ele quer. Né? Aí o cara falou assim, mas aí é problema dele, se ele sabe ou se ele não sabe. Se você sabe, você tem que, o consultor, ele tem que pegar no colo, pegar na mão e dizer, amigão, vem cá. É assim, ó. Isso é assim, isso é assado, isso não é. O que você quer disso aqui? Você tem que fazer quase uma anamnese pro cara. Sim. Né? Porque senão não tem condição. O pessoal fala, não, mas isso não existe. Gente, para fazer o orçamento, eu converso com o cliente, eu preciso entender o que ele quer.
se ele tem projeto, que projeto que ele tem, para que ele vai fazer com orçamento, se ele tem EAP, se ele tem banco de dados, a mão de obra dele. Não, mas você precisa saber tudo isso? Claro. Se ele terceiriza, se é uma instaladora que vai passar aquele orçamento para ele. Coisa. Semana passada me mandou eu preciso de um orçamento para fazer quantitativo. Tá bom. Aí eu falei, olha, você me manda primeiro por e-mail, porque por WhatsApp eu não... e a gente bota um dia, né, 24 horas, porque senão você fica louco só lendo mensagem. Eu falei, eu preciso disso. Você manda um e-mail para mim. Tal. Aí passou mais de uma semana, foi semana retrasada. Aí eu falei pra Marli, escreve para esse moço, não recebi o e-mail. Já contratei um que não me perguntou nada disso, porque eu tinha pressa. Eu falei, bom, boa sorte pra você. Então eu não sei como é que o cara faz orçamento. Eu realmente não sei. Eu só sei fazer desse jeito. Como diz o Manzioni, é o BIM Hollywood. BIM Hollywood, né? Então, e não era nem em BIM, meu filho. Era projeto em AutoCAD. Sem requisitos, eu vou dar até um exemplo. Quando a gente vai fazer qualquer orçamento, seja as-built, modelagem, treinamento, eu sei que tem um formulário pro cara preencher antes. Porque não dá pra... Bate o vento, custa tanto. Ninguém é mãe de Nali. E você sabe que essas coisas faz no tapa, o pessoal faz orçamento no tapa. Extrai um quantitativo e usa um Sinap, sem saber usar Sinap. Eu faço mentoria individual também. Há um tempo atrás, eu tive 3 pessoas que saíram da pós-graduação de engenharia de custos que nunca tinham desenvolvido um orçamento de verdade. Aí eu comecei a explicar um monte de coisa. Aí eu falei, você fez uma pós-graduação? Não, a professora de orçamento ensinava a usar o Sinap. Eu falei, tá bom, então vamos usar o Sinap, tá? Bom, beleza. Bom, isso aqui, como é que é a especificação que eu coloquei? Essa especificação aqui, olha lá no caderno do Sinap para ver se é o mesmo serviço. Caderno técnico do Sinap? O que é isso? Eu falei, cara, você ficou 1 ano fazendo matéria de orçamento com o Sinap. Não, ela nunca falou disso. Aí, tudo bem, vamos falar do frete. Vamos calcular o frete. Frete? Não, mas a gente usa o Sinap. Sinap não tem frete. Não. Você não aprendeu isso? Então o cara pega uma quantidade que saiu, sabe Deus de onde, multiplica por um preço de tabela que ele absolutamente conhece e ele acha que ele fez um orçamento. Mas ele usa um sistema. Então, na verdade, a pessoa apresenta a ele um software. Não apresenta conceito de engenharia. Não, isso, o meu sócio Jonas, que é engenheiro, a gente conversando, quando a gente vai dar treinamento, a gente fala o que o pessoal precisa evoluir, né? E aí a gente sempre está ensinando software, etc. Aí a gente mudou essa narrativa há alguns anos e falou, gente, como funciona uma construção? Exato. Aí começamos a passar, não. Como é que funciona? Você sabe ler uma planta de hidráulica, uma planta de elétrica? Então você vê que são assim, o que você está me falando são erros da formação do indivíduo, né? Muito ruim. A base está muito ruim, né? E quando eu faço divulgação de curso que envolve 5D, e até de orçamento convencional, a pergunta que vem é, que software a senhora ensina? Eu falei, nenhum. Software é problema seu. Você testa um monte, eu posso até indicar, né? E aí você vê o que cabe no seu bolso, aquele que você se dá melhor a interface dele, né? Mas então como é que a senhora ensina se não tem um software? Eu falei, você quer aprender a apertar botão, é isso. E aí o que eu vejo em aula de pós-graduação, de gente que faz pós-graduação e me conta que o cara ensina orçamento assim. Carrega o programa. Agora carrega o modelo. Agora vamos extrair a quantidade de tal coisa. Aí você aperta aqui, você clica aqui, destaca o modelo e olha, já fez. Ou então você monta a tabela, você clica aqui,
E o resto? Aí você monta tal, belezinha. Aí eu digo, bom, tudo bem, ele extraiu o quantitativo de todas as portas. Onde está a verga? Onde está a pintura? Ah, eles não falaram disso. E aí como é que montou o orçamento? Só dos itens que o Revit extraiu. Eu falei, então a tua obra, né, e é uma outra pergunta que eu faço. Quando você faz a planilha orçamentária, se você pegar isso aqui e você levar no canteiro, com esta lista de serviço você constrói tua obra? Ai, melhor não, professora. Cáspita. Né? Então, essa coisa do apertar botão tem me apavorado. Por quê? Porque o profissional, ele está atrás de apertar botão. E o ChatGPT, aquele botão que ele não conseguiu apertar, ele vai perguntar para o ChatGPT. E eu não sei onde é que vai dar e se vai dar um lugar bom, né? E foi o que eu falei para a Márcia. Eu falei, Márcia, eu já desisti de muita coisa. Eu já não posto quase mais nada. Instagram eu desisti. Lá porque tem muita molecada que fala muita bobagem e o pessoal compra. E compra não só a ideia, mas compra o curso, compra o software, compra tudo, né? Às vezes eu tenho publicado bem pouco no LinkedIn quando eu vejo uma coisa muito absurda, né? Então esses dias eu vi, não fui nem no LinkedIn, uma pessoa que ia dar um curso de orçamento de obras com a norma 127.21. Aprenda a fazer orçamento com a 127.21. 127.21 não é norma de orçamento, gente. É norma de incorporação. Aí esse dia eu não me aguentei. Aí eu fiz um texto, publiquei, né? Falei da 16633, que é a norma de orçamento que existe, mas não existe, porque ela não foi publicada por uma questão lá do GTs. E assim, eu recebo... você vê como as coisas são tão... aperta botão e não lê, não entende o que você está fazendo, que eu recebo edital assim para participar de licitação para fazer orçamento. O orçamento deverá ser desenvolvido conforme as regras e normas da instituição tal, né, a licitante, e principalmente de acordo com a BNT 127.21. Aí eu li. Eu queria entender o que você quer que eu use da 127.21. O anexo B? Não, é para fazer orçamento. Eu falei, tudo bem. Você sabe que a 127.21 é orçamento, é custo unitário para incorporação. Eu falei, você está me mandando um projeto executivo. E esse tipo de obra não tem incorporação, bem. Porque normalmente é obra de governo, então não tem incorporação. Ah, eu não saberia dizer. Eu falei, então faz duas coisas. Vem fazer 2 cursos comigo e, pelo amor de Deus, tira essa cláusula do teu edital. Porque isso é uma bobagem que você está fazendo. Né? Então, e a pessoa ensina a fazer orçamento com isso aí. Eu falei, o que dá para usar? O anexo B, que é o quê? É uma EAPzinha. Tá? Que é legal. Dá para usar? Dá. Pronto. Então, isso me preocupa muito. Né? Você falou uma coisa que é muito preocupante, Júlio. A formação da graduação está muito ruim. Então, tem gente que está fazendo engenharia e não tem base. O cara não entende um enunciado. Ele passou de 147 caracteres, lá, que eu não me lembro o que era o Twitter antigamente. Ele não tem paciência de ler. Então você pede para o cara analisar uma norma, não. O pensar, ele ficou em segundo plano, né? Eu lembro que tinha um professor meu que ele falava uma coisa que eu guardei para minha vida como mantra, que é assim, ó, muitos aqui vão se formar em arquitetura e alguns vão se tornar arquiteto. Então eu vejo muito esse pensamento, assim, ó. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, eu falo pro pessoal, gente, vocês são novos, vocês têm que vir com uma energia, com a novidade, né? E assim, eu vou te fornecer como um arquiteto um pouco mais experiente esse conhecimento e você vai me trazer o novo e a gente vai convergir, né? Então eu tenho esse pensamento com a garotada, né?
Mas eu acho que um ponto que machuca bastante é esse ponto que você falou. A gente tem dificuldade, o pessoal falou, você tem que fazer 4 meses essa atividade aqui, ó. Aí quando você fizer 4, essa aqui você faz essa, Ah, não, é muito chato. Ah, não, isso aí não. Eu falo assim, você vai pra academia, você malha só peito? Você não malha perna, não malha ombro? Não dá, né? Não dá pra fazer só o que você quer. É o conjunto da obra. Você tem que entender que é o conjunto. Ah, não, mas o professor falou. Ah, não, mas eu quero trabalhar só com projeto. Sim. Você quer trabalhar com projeto? Mais ainda você vai ter que saber tudo isso. Porque hoje a gente faz essa passagem de experiência interna, porque pra mim é quantificado em horas. Eu falo, gente, se você não tiver no mínimo 500 horas em alguma coisa, não tem nenhuma opinião. E aí você fez uma vez, você acha que você já sabe. E isso é o pior, ele acha que ele já sabe, ele acha que ele pode ensinar. E ele vai pra internet professar bobagens. É que aí, Rosa, a gente entra num outro ponto geracional também, que é a questão de todo mundo quer obter um resultado rápido sem entender o preço, o esforço que se tem para ter aquele resultado. Mas isso também, eu tenho uma desconfiança que a internet, eu acho que impôs esse ritmo também. Tudo é muito fácil. Antigamente, a gente tinha, às vezes ficava de férias vendo o programa, quando eu era mocinha em casa com a minha mãe, e ela via esses programas femininos. Então, desde quando eu era moça, então tem muitos anos. Se você fizesse tudo aquilo que era anunciado naquele programa, você ficava magra, jovem, linda e rica. Tá? Então, esse conceito já existe há muito tempo. Só que isso foi para um veículo que tem zilhões de vezes essa velocidade de uma televisão, que já não é pouca. A televisão tem um alcance muito grande. A internet, por que é o curso que vende, você vende um curso para ensinar o cara a fazer um curso. Você já viu coisa mais absurda que isso? Esses mentores, tem um cara que ele cobra R$30 mil uma mentoria. Eu não acho caro se o cara tiver, mas o que ele te ensina? Fazer curso e vender na internet. É óbvio que esse cara não há de ser sério. E as pessoas pagam. Não sei que resultado chega. Então, essa coisa do fácil, do rápido, isso é muito difícil. E a gente está tratando de um assunto que é engenharia e arquitetura. Tá? A arquitetura é o bem viver das pessoas. Você resolver questões de forma, tá? Para você dar um uso para aquela edificação, para resolver uma série de questões. Então, quando você pensa de fazer uma concepção de um hospital, a preocupação que você tem é uma. Tá? Quando você vai fazer um hotel 5 estrelas, é totalmente outra. Então você tem que ter uma base. Ah, mas é só forma, é só glamour, né? Tá, mas você tem que entender da engenharia por trás disso. Tá? E aí você vai ter o quê? Você vai ter as disciplinas complementares. Mas você, arquiteto, você tem que ser, né? Como tem um dito da Rosana Herrmann, que é uma jornalista que eu gosto muito, né? Ela tinha um blog muito antigo chamado Farofa. E era um blog especializado em generalidades. E eu achei essa fala dela genial, né? E eu sempre cito isso, atribuindo, obviamente, a autoria. O orçamentista, ele é um especialista em generalidades, porque nós precisamos conhecer um pouco de tudo para poder orçar. O arquiteto também. Ele tem que conhecer um pouco de estática, de fundação, de custo. Ele é especialista na arte dele, que é de projetar e resolver problemas, muitas vezes relacionado às outras. Então você tem que ter um conhecimento muito grande, né? Agora você vê, às vezes você fala numa aula do Paulo Mendes da Rocha, o cara nunca ouviu falar do Paulo Mendes da Rocha, cara. Esse é um outro ponto que você trouxe, que eu pergunto quais são suas referências, e eu vejo que o pessoal tá sem referência. Não, a referência do cara é o influenciador do Instagram, é o Zé das Couves, sabe? Então eu ando muito preocupada
com essa moçada do apertar botão. Que eu brinco, né? São os garotos e garotas de programa. A Márcia dá risada, né? Tem um pouco de maldade, mas tem um pouco de tristeza, tem muito mais tristeza, né? Porque esse cara, ele não entende o processo. E o software faz coisa errada, gente. Né? Não faz. A gente teve uma situação, alguns anos atrás, um cliente mandou um projeto, a gente orçou, e ele usava a base de dados PIMI, né? E a gente, como um escritório de consultoria, eu tenho que ter um monte de software para atender o cliente, né? Na medida do possível, claro. E aí ele pediu que o software fosse o Volare que a gente tem. Muito bem. Aí a minha orçamentista fez e bom, vamos fazer a revisão, não sai nada sem eu olhar, tá bom. E aí eu bati o olho e falei, como é que esse preço está errado? É um preço de aço. Não, mas eu fiz o Volare. Eu falei, traz uma curva ABC. Aí tava o aço lá, o primeiro da fila. Eu falei, não, tá errado. E não era a quantidade, porque a taxa tava boa. Eu falei, me traz a composição, né? Aí eu falei, não, pera, vou lá onde tá o Volare. Aí abrimos, e aí havia um erro na composição. Isso é um serviço pago. É um serviço pago, tá? Então, qual era o erro? Havia o índice de consumo de quantidade de máquina, mesa de corte e dobra, tantas horas por quilo de aço dobrado e cortado. Porém, o custo unitário deveria se referir a 1 hora de utilização dessa máquina, dessa mesa. E, na verdade, estava o preço da compra de aquisição. Então, em vez de preço de utilização, custo horário de utilização de máquina, estava o custo de aquisição. Obviamente, isso foi lá em cima. Havia um erro. É possível acontecer? O cara fez por mal? Não. Mas estava errado. Então, se você não tem o senso crítico de analisar o produto do processo automatizado, existe essa possibilidade. Aí eu fui conferir outras coisas aí na TCPO mesmo, e achei um monte de coisa errada. Passa. Só que a gente tem que ter o olho clínico. Então, quando você me manda um modelo para extrair quantitativo, eu acredito, e tenho que acreditar, porque senão eu vou fazer o seu serviço, que esse modelo ele está já coordenado, ele está compatibilizado. Antigamente, o projeto vinha, eu sempre falo isso, você contrata uma consultoria para processo orçamentário e você ganha inteiramente grátis uma revisão de projeto. Porque a gente via pilar passando no meio de porta, cota errada, né? Escala errada. Já teve uma vez que eu recebi um projeto sem cota nenhuma e estava a escala 1:75. Aí quando você começa a pôr escala, essas medidas tão esquisitas, né? Aí liguei pro cara. Falei, olha, as dimensões tão estranhas assim mesmo. Ele falou, por quê? Eu falei, eu tô puxando aqui na escala. Eu falei, tá a escala 1:75? Não, é 1:50. Por que você tá usando 1:75? Falei, porque tá escrito no carimbo do seu projeto. Ah, mas tá errado. Eu falei, como é que eu vou saber que você botou a escala errada, cara? Pô, né? Então, essas coisas tem que estar no radar da gente. E se seguir o pé da letra, você não faz nunca orçamento, né? Não, você só resolve pepino alheio, né? Agora, como eu te disse, sou eu e o projeto ali, né? Hoje em dia na tela, mas eu sou da época que a gente tinha uma mesa desse tamanho, com lápis ou caneta hidrográfica colorida, tal, e um papel. Hoje em dia na tela. Mas o que acontece? Eu consigo resolver essas incongruências. Em algum momento, a gente fazia um relatório. Hoje em dia eu cansei, hoje em dia não, já há muitos anos eu não faço mais, porque eu não ganho para isso. Eu só observo que tais coisas foram localizadas e foram corrigidas, e aí o cara faz aquilo. Mas antes eu formalizava uma revisão, né? Agora no modelo,
Eu vou ter que fazer o quê? Uma compatibilização? Eu vou ter que comprar um Solibre? Então eu entendo que você entrega para mim um produto resolvido, como nós acreditamos nesse cliente que eu te falei, tá? Cada especialista não fez a sua parte. Por quê? Mas tem um gerente que vai fazer a compatibilização. Esse cara vai fazer a compatibilização fina. O grosso da coisa é problema seu, projetista. Compatibiliza você com você. Eu falei outro dia isso aí para um projetista. Eu falei, gente, você pode ensinar compatibilização para todo mundo, de A a Z. Todo projeto vai continuar tendo erro. Porque envolve ser humano, envolve comunicação, envolve um monte de coisas, né? E tem um ponto que você trouxe ali, que é o que a gente faz aqui. Eu fico feliz que a gente tem o mesmo alinhamento de pensamento, que a gente gasta uma boa parte do tempo fazendo controle. O que é controle, né? Tipo, libera, o pessoal trabalha, produz, e eu tenho alguém mais experiente olhando depois falando, libera ou não para o cliente. E a gente usa os nossos valores para nos ter como bússola ali. Entrega o comprometimento, não, até os valores da empresa, para entender. Se está atendendo os valores, eu mando, porque os valores é o que nos blinda. Se não está atendendo, entrega somos um time, comprometimento, autodesenvolvimento. Então a gente olha isso e fala, peraí, eu não corrigi, não está no prazo, estou indo contra os valores, avisa o cliente que a gente vai entregar atrasado. Por quê? Porque ninguém olhou, se entregava errado. E o cliente vai reclamar. Então já evita. Então a gente já evita, a gente faz esse grande trabalho de controle. Aí eu percebi que o mercado como um todo não tem gente fazendo controle. Porque aí por mais que exista a coordenação... Sabe por quê? Porque no 2D já ninguém mais fazia compatibilização, mandava do jeito que estava e a obra se vira. E aí trouxeram isso para o BIM. A gente está tendo uma experiência muito positiva em uma obra, que a equipe BIM de campo são arquitetos, pessoal que já tem um conhecimento com a ferramenta, e nós somos a ponte deles com a obra e os projetistas, para ir já um filtro para ele, só que ele gera muita demanda para a gente, de olha isso, olha aquilo, então é uma outra cultura, a gente usa o BIM para gerar valor, é diferente de eu entrego o BIM porque o contrato exige que eu entregue em BIM. Mas aí a estratégia, ela foi montada numa equipe onde todas as pontas estão amarradas e todo mundo sabe o que quer e o que está fazendo. Então, mas aí, Rosângela, a parte mais forte é que não era nem isso. É o owner que sabia. Então, quando tem que ser de cima para baixo, não adianta. É um cliente americano, ele veio com esse conhecimento e falou, olha, eu quero dessa forma, eu já tenho meu BEP, eu já tenho isso. E vocês basicamente vão focar nos usos que eu quero que vocês me entreguem. A gente falou, pronto. Amém. Não, aí é bom, porque aí Amém. O cara sabe, mas é raro isso. Não. Aí nesse trabalho a gente até se aprofundou muito, até em outras coisas. Sim, porque você não precisou gastar tempo em pegar o cara pela mão. O cara já veio com o roubo. Mas a gente percebeu que mesmo assim, fornecedores que se dizem entregar em BIM, ele tem um cara lá mexendo com CAD e um cara lá fazendo a modelagem em BIM. E quando não, é um cara que faz em CAD, ele terceiriza para alguém modelar. Coisa que está acontecendo recentemente, que para a gente é uma virada de chave muito importante, como a gente fica no meio dos projetistas, o pessoal da obra e fornecedor, a gente implanta em BIM todo o ecossistema. Então tem o cara de drywall, fala, não, contrata em BIM, você não está fazendo BIM não. Vou marcar uma reunião, eu vou fazer a implantação BIM aí na sua empresa. Aí tem o cara de caixilha, aí tem o cara de portão, aí tem o... E você vai pegando todo mundo. Todo mundo. Aí eu falo, gente, olha, uma coisa é você entregar um modelo, mas você está perdendo um mercado gigantesco de gerar valor para o seu cliente. Fora que você ainda aproveita isso na produção. Claro. Aí quando eu mudei essa chavinha na cabeça deles, eles entenderam o propósito para eles. Falaram, o quê? Todo projeto eu faço 3D, porque eu tenho que fazer um projeto para orçar. Eu já uso isso para o meu orçamento e ainda entrego para o cliente. Falei, sim, bem-vindo, isso é o BIM. E aí o BIM ficou barato. Ficou. Essa é uma grande questão. Não, mas é muito caro. Não é. Não, eu peguei o preço de modelagem que eles estavam pagando. Falei, gente, isso aqui paga a gente tranquilamente para fazer a implantação. É uma, desculpa falar, uma ignorância muitas vezes, ou um mito que existe por aí. E aí o cara fala, não, mas aí o Revit é caro. Aí não sei que programa. Eu falei, antes de falar programa, vamos falar o que você faz. E a gente entende se um LT, um solo, as versões mais simples, às vezes dá conta. O cara quer sempre o seu top de linha, né? Mas às vezes ele não usa. O próprio Excel, a gente não usa 20% das possibilidades que ele dá pra gente. Imagina softwares mais sofisticados, né?
Então, essa coisa do apertar botão e a falta de base de conhecimento, de conceito, e principalmente a falta de disposição que o pessoal mais jovem tem de se aprofundar, não são todos, mas tem uma grande massa, inclusive que estão no BIM e fazendo coisas, e mostrando coisas, e ensinando coisas, que está sem base. E isso eu tenho medo que uma hora lá vai cair, vai levar um monte de gente junto. O que não me incomoda, eu sempre falo que na maré, muitos barcos ficam em cima. Quando a maré cai, realmente quem faz um trabalho profissional realmente se mantém. Mas eu digo o seguinte, o estrago para o mercado, você diz? Para o mercado e para o próprio público pagante, porque ele pagou por um negócio e aí ele vai falar mal do mercado. Rosângela, mas você sabe, complementando isso que você está falando, desculpa te interromper, assim, se eu pegar, acho que de 10 clientes nossos, uns 4, 5 vem machucado. A maioria do pessoal vem. Só que ele já vem consciente da dor do problema. Mas ainda que voltam, tem gente que não volta. Ah, sim, mas aí você vai perecer no mercado. Então isso, tudo bem, alguma coisa eu entendo como um dano colateral, mas eu tenho medo da incidência disso, dos fracassos que a gente tem visto por conta de profissionais, o próprio fogo no parquinho, né, polêmica, né, como diz o Alan. O próprio vendedor de software, ele cria uma situação que para o consultor não é legal. Né? A gente teve um período lá no começo que era dominado pelo fornecedor de software, né? Que vendia tudo que ele podia, fazia um projeto piloto e pegava o seu chapéu e ia embora. Né? Aí o mercado percebeu que não era bem assim que a banda tocava. Né? Aí esses caras sumiram. Mas parece que agora está voltando de novo. Tem essa pressão de vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. A gente tem essa questão. Outro dia me ligou uma moça de um órgão público, de uma companhia de saneamento. Ela falou assim, a gente precisa de fazer orçamento, professora. Eu falei, vamos lá, né? Ela falou, olha, a senhora é a nossa última chance. Eu falei, oi? Meu chefe não aguenta mais falar de BIM. A gente já gastou um monte de dinheiro em software. E será que a senhora vai usar os softwares que eu tenho aqui? Eu falei, meu amor, eu nem vou usar software. Eu nem preciso de software. Eu vou ensinar para vocês processo. E principalmente como contratar. Vocês desenvolvem projeto? Não. Eu falei, então vocês não precisam de software. Tinha de determinada marca coleção completa, assim, né? Eu falei, não. Eu falei, se você quiser um software BIM de orçamento, tem uns que são bem baratos, né, que cabem no orçamento de um órgão público. Né? E aí a gente conseguiu fechar esse trabalho. Menino, o que eu vi de coisa absurda, de documentação, de exigência de coisa, eu falei, meu Deus, eles já estavam há quase 5 anos nessa lenga. Eu falei, cara, em 5 anos você já poderia estar esmirilhando nas contratações. Todos os seus problemas de obra, de aditamento, tudo isso já poderia fazer parte do passado, já poderia ter, sabe, se liberado disso. Né? E por conta disso, do vendedor. Né? E tem o consultor que é vendedor, né? E tem o consultor que quer resolver o problema, que é muito mais vantajoso, porque se você resolve o problema desse cara aqui, esse cara vai contar para esse. E aí vem mais um, vem mais um, vem mais um. Né? Então, a minha preocupação muito é essa. Agora, em contrapartida, a gente tem muita coisa boa acontecendo. Né? O acesso, o próprio software é caro, mas está bem mais barato do que na época que eu comecei lá em 2012. A possibilidade de você fazer, por exemplo, a locação do software por um período. Tá? A gente não tem uma assinatura, porque é demanda. Tá? Se o cara me manda tudo em Revit, o que a gente faz? A gente assina o Revit.
Se o cara me manda em IFC, a gente tem um software que lê IFC. E eu consigo fazer o meu trabalho. Né? Então, é legal você ter... Poxa, eu adoraria ter todos os softwares. Mas será que eu preciso? Né? Esses dias eu vi um negócio no LinkedIn, 2 ilustrações, né? Um caminhão cheio, quase um container de coisas, né? O que foi oferecido ao cliente. E aí depois o cara com tipo um saquinho de supermercado com 4 coisas que o cliente realmente precisa do BIM. Então é mais ou menos isso, né? Então o BIM é caro? Não sei. Não, esse é um ponto que você trouxe, que até eu lembro que eu estava concorrendo com um consultor em um trabalho, e eu foco muito na pergunta da empresa. Como empresário, eu quero focar na empresa. O que você quer? Onde você quer chegar? Você quer fazer desenho? Você quer entregar quantidade? O que você quer? Me fala. É a pergunta de $1 milhão. Você quer o BIM pra quê? E aí ele fala, não, você quer que eu seja sincero? Eu quero só chegar no horário em casa. Então ele não quer, ele quer chegar no horário em casa. Eu falo, tá bom, vamos ver então como você vai ser mais produtivo e tentar encaixar isso no seu tempo. E o meu concorrente na época que foi lá, ele chegou, jogou a Bíblia na mesa. Você precisa de tudo isso. Não sabia nem o nome, o sobrenome do cara. Não, vendeu lá 3, 4, 5, 6, 7D, vendeu software. Aí ele falou assim, Júlio, e como a gente trabalha muito com escritório de arquitetura, porque eu sou arquiteto, trabalhei com... Eu tenho muito semelhança com isso. Então, para mim, é muito fácil entender a dor do cara, porque eu já fiz o que o cara fez. Já passei. E o outro cara, ele era um desenhista. Então, ele foi lá e vendeu o software e depois fecharam com a gente, seguiu e hoje trabalham em BIM, né? Então, eu fico pensando assim, muitas vezes as pessoas, você falou sobre lá atrás, que elas não sabem o que elas querem, né? Eu uso um mantra do Steve Jobs na minha vida, que é, as pessoas não sabem o que querem, até mostrarmos a elas. Então tem... O que ele não quer, ele sabe. O que ele quer, ele não sabe. Exato. Aí onde chega e fala, não, vamos fazer isso. É igual quando chega em construtora que faz projeto, ele fala, pô, por que você já não botou o programa 5D, o 4, o 6, o 7? Eu falo, mas você não faz nem projeto em BIM. Não, mas você... Falei, faz um plano, né? Um plano de expansão do núcleo BIM exato. Ao longo do tempo. Aí ele não entendeu que assim, ele achou que eu ia chegar com um negócio falando, ó, plano de 5 anos. Você vai fazer tudo isso. Aí eu chego pro dono da empresa e ele fala, esquece BIM aí, eu não vou pagar isso tudo, não. Então eu sempre fui da filosofia de o que você precisa agora. E aí a coisa vai crescer. E vai... tem uma foto muito legal, que foi num desses escritórios, tinha 60 arquitetos que a gente implantou. Eles tinham tentado 2 vezes implantar o BIM, né? E a primeira visita minha, quando eu fui lá, só uma tela, AutoCAD em todo o escritório. Depois eu fui lá, depois de 2 anos e meio implantado, cheguei na empresa, eu tirei foto com eles, né? 2 telas e todas as telas brancas. Aí eu falei assim, gente, o que vocês perceberam de mudança? Ah, tudo. Vocês estão mais produtivos? Estamos. Estão trabalhando mais felizes? Estamos. Então eu fui pegando ali alguns indicadores mais empíricos, mas eu achei aquilo quando você fala de transformação digital, né? Porque é isso que eu tento trazer, o pessoal fala, gente, implantação BIM não é vender um programa, não é vender um template, uma biblioteca, um BIM mandate, não é um plano de execução, é vender uma transformação. Porque assim, você faz projeto, tem gente que nem lembra o nome do projeto que fez semana passada, retrasado, 1 ano. Agora, pergunta para pessoas que fizeram transformação se eles não vão lembrar. Então eu falo, a gente está no jogo de transformação digital, não é de entregar um modelo em Revit. Mas você sabe que isso com o tempo mudou. Quando começou a história do BIM, ele tinha uma fala que dizia assim, o processo BIM, ele pede quebra de paradigmas, que é uma mudança de mentalidade, né? E isso foi esquecido. O cara não está nem interessado qual é, ele não quer nem saber se você tem mentalidade para alguma coisa. Ele quer colocar alguma coisa porque você achou bacana ou porque ele também não está preocupado, né? Então, ele pula essa parte do entendimento, né? Do processo, de como é que... Porque, não, a gente vai trabalhar menos agora com o BIM. Não sei se trabalha menos, mas trabalha melhor. Se o BIM for bem feitinho, você trabalha melhor. Menos eu não acredito, né? Agora, e uma outra coisa também, o seu resultado vai ser muito melhor de quando você
Isso é uma coisa que eu detesto. Seu orçamento vai ser muito mais preciso do que os que foram feitos à mão. Uma vírgula que vai. Porque se não tivesse eu, isso aqui não estaria acontecendo hoje. Né? Então, isso é uma bobagem que as pessoas falam. Nessa visão de salvador da pátria. Né? A gente sempre fez coisas boas e bem feitas. Sempre. O cara que é bom, ele é bom no papel quadriculado e no grafite. Tá? Se ele tiver o BIM, ele vai continuar sendo exatamente maravilhoso que nem ele sempre foi. Eu falo que ele se torna melhor, né? Se ele realmente souber usar. Agora, o que você não pode é fazer essa substituição, né, do profissional conhecedor do seu ofício em troca de um botão, de um software. Né? As pessoas esquecem que o BIM ele é um processo, ele é um meio, né? E ele podia ser qualquer coisa. Né? O próprio decreto do BIM tem uma sacada maravilhosa, porque ele não fala tem que ser contratado em BIM, ou qualquer outra coisa que venha. Amanhã vai chamar Sbrubbles, né? E vai usar os Sbrubbles em vez do BIM. Por quê? Porque isso daqui a pouco inventa um negócio legal, mais legal do que esse. Né? Então as pessoas se pegam muito, isso aí virou até um negócio... às vezes está quase chato essa coisa do tem que fazer BIM, não sei o quê, vamos evangelizar o BIM, o BIM já está disseminado, gente. Agora a gente precisa fazer o que tem que ser feito dentro do processo que ele preconiza. Você sabe que quando eu chego numa empresa, a gente tem um produto que a gente entrega que a gente analisa a empresa. A cultura, analisa tudo, além do como eles trabalham, tudo. Porque aquilo me dá um horizonte do problema. Isso eu faço também. Eu brinco que é uma anamnese. Você senta com cada um, pelo menos os caras-chave, e faz ali quase uma terapia. É isso. E aí, eu lembro que quando a gente passa por isso, tem um ponto de inflexão muito importante ali. Porque a gente faz isso antes e depois faz depois, né? Para ver o benchmark. E ali a gente consegue entender uma coisa que eu falo pro empresário, ou para onde a gente está implantando bem. Eu falo, olha, o que eu posso te ajudar a entregar? Tecnologia e parte do processo. Não é tudo, mas parte do processo. Te entrega uma base que você nem tem hoje. O que você tem que ter? Minimamente as pessoas. Porque não adianta, eu já vi grandes escritórios que a gente fez o treinamento, etc, etc, etc. Aí você via lá que ele tinha um problema gigante com as pessoas de retenção. Nunca vai ter BIM ali. Nem só BIM, qualquer outra coisa que queira fazer algum processo. E você sabe que essa fotografia que a gente faz daquele momento, eu tive um caso assim que eu fiquei bem assim preocupada, porque eu fiz esse trabalho com a empresa, né? E aí falei, como é que é o seu fluxo de trabalho sem o BIM? Né? Como é que você fazia o orçamento se eu te entregar um projeto 2D? Né? Uhum. Aí falaram isso. E aí, uma semana depois, voltamos na reunião, né, com a equipe, e bem menos gente do que estava. Eu falei, o pessoal está chegando, né? Aí ele falou, depois eu te explico. Aí fizemos a reunião e tal. Aí ele falou, você pode ficar um pouquinho mais? Eu posso. Ele falou, então, quando você pediu para a gente fazer, como é que nós desenvolvíamos o orçamento e quem fazia o quê? A gente percebeu que tinha gente fazendo a mesma coisa e tinha gente não fazendo nada. Então a gente precisou fazer uma dança das cadeiras aqui. Eu falei, o pessoal que não veio foi demitido. Porque não faziam nada, estavam ali só. Eu me senti muito mal. Porque, na verdade, eu provoquei isso por conta de uma outra situação. Né? Mas as empresas não sabem como é que elas estão atuando. Né? E isso é muito complicado para o cara que vem e quer BIM. Então, ele precisa conhecer o seu processo, ele precisa saber o que ele quer, né? E ele precisa confiar naquilo que está sendo colocado para ele, né? E motivar o seu time a seguir isso aí.
Por isso que é importante ser de cima para baixo. Perfeito, né? Perfeito. Senão não funciona. Rosângela, eu queria agradecer seu tempo. Antes, quem está escutando esse podcast, não esquece de dar 5 estrelas aí no Spotify, passa por um colega de profissão, que eu tenho certeza foi difícil trazer essa mulher aqui. Compartilhe esse conhecimento para quem quiser chegar no próximo nível aí falando de orçamentos. Queria que você passasse uma mensagem final ali para o nosso ouvinte. Beleza. Então, pessoal, eu acho que eu falei bastante. Conheça o orçamento. Você quer fazer BIM 5D? Você tem que entender de orçamento. Como eu falei agora, fazer orçamento no papel quadriculado com grafite. Tá? Se você conhecer o processo, os conceitos, você é um excelente candidato para trabalhar no orçamento em BIM. Essa acho que é a dica de ouro para todas as disciplinas, mas principalmente para a minha, que é o orçamento de obras. Rosângela, obrigado pelo seu tempo. Imagina, obrigado a você pelo carinho. Eu fico muito feliz de ver pessoas interessadas na nossa profissão. A gente também tem isso como missão aqui na SPBIM, no ICTech, porque justamente eu, por um lado, eu tento não olhar para trás no sentido das preocupações que dão com o mercado, porque eu sei que tem ainda muito trabalho, tem muito cliente que acredita no que a gente quer. Sem dúvida. E é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço também.